Queridos, bom dia. Nessa manhã eu acordei com um texto e eu quero dividir ele com vocês. Eu acordei com esse texto, meditei, orei e em seguida eu ouvi uma passagem, uma pregação do pastor Paulo Romero, exatamente sobre o mesmo texto. Muito interessante, porque eu li o texto, pensei sobre ele, orei e em seguida me veio a pregação do pastor Paulo Romero que ele acabou de fazer, exatamente sobre esse mesmo texto. E o texto é o seguinte, 1 Samuel 3:4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E Samuel correu a Eli e disse, eis-me aqui porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui porque você me chamou. Mas ele disse, não te chamei eu, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque você me chamou. Então entendeu Eli que o Senhor estava chamando o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai se deitar e há de ser que, se te chamar, você dirá, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar essa visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E disse ele, eis-me aqui. E ele disse, que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel e o Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. A gente vê aqui uma passagem fortíssima, onde Samuel, ainda muito jovem, recebeu uma palavra de Deus fortíssima em relação à família de Eli, que era justamente o sacerdote com quem ele morava. Ele tinha sido como que adotado, né, do coração por Eli. Era Eli que criava Samuel, né? Então Samuel estava vendo uma palavra que era em relação ao pai dele de criação e aos irmãos de criação. Que difícil. E ele não quis contar para Eli. Ele guardou, mas Eli insistiu. E Samuel foi e falou. Por que Samuel falou? Porque não era a palavra dele, era a palavra de Deus. Mas por que falar se já era uma sentença determinada? Sabe por quê? Porque quando Deus dá uma sentença determinada, é para que haja mudança. Sabe, essa passagem está aqui em 1 Samuel 3:4 em diante. Agora, se a gente for ler o livro de Jonas, tinha uma sentença para Nínive, já determinada. A sentença, Deus deixou claro, vai lá e diz que em 40 dias será tudo exterminado, todo o país, tudo será exterminado. E aí, o que Jonas fez? Foi lá e falou. E o que o povo fez? E o que o rei fez? Rasgou as suas vestes, decretou um jejum de 40 dias, todos pararam de comer, inclusive os animais. Imagina a balança comercial desse país, como ficou, parou tudo. Os animais pararam de comer, tudo parou, as pessoas pararam de comer. Imagina a exaustão das pessoas com 10 dias de jejum, 20 dias de jejum, 30 dias de jejum, 40 dias de jejum. Eles se arrependeram profundamente, mudaram as suas obras, mudaram o seu caminho. E o que aconteceu? Deus falou, eu cancelo.
a palavra que eu tinha dado de destruição. Por quê? Porque houve mudança completa do povo, do rei, dos governantes, de todos. E a palavra de Deus diz exatamente isso. Quando Deus dá uma palavra de construção, se o povo que está ouvindo aquela palavra, ou a pessoa que está ouvindo aquela palavra, fizer coisas completamente contrárias ao bem do seu próximo, se aquela pessoa matar, roubar e destruir, e tiver caminhos realmente de injustiça, aquela palavra não vai se cumprir. Deus fala, eu cancelo a palavra do bem que eu disse em relação àquela pessoa, aquele povo. E o contrário é verdadeiro. Se Deus dá uma palavra de destruição e aquela pessoa, aquele povo se arrepende, Deus cancela a palavra de destruição. Aqui nós vemos que essa palavra que Samuel deu, infelizmente se cumpriu na vida de Eli, dos filhos de Eli, da família de Eli, infelizmente, para a tristeza de todos, de Eli, da família dele, de Samuel, de Israel, de todos. Mas no livro de Jonas a gente vê diferente. A gente vê que Nínive se converteu, o rei, os governantes, o povo, todos se converteram. Nessa manhã, você que está ouvindo essa palavra, se ela se aplica à tua vida, Deus te chama para você ter caminhos de justiça, caminhos de integridade, caminhos de verdade, para que cada palavra boa que Ele diz sobre a sua vida se cumpra. E se por algum acaso, se porventura você está no caminho injusto, errado, nessa manhã pensa, reflete, porque é tempo de conversão, é tempo de transformação, é tempo de arrependimento, de mudança de caminho. Nós estamos no início de 2021. Começa 2021 com o pé direito, como se diz. Começa da forma direita. Começa direito, começa íntegro, começa íntegra. Deus é com todos nós. E Ele olha por nós, não para nos condenar, mas para nos amar e para nos chamar para um caminho de integridade, de verdade, onde tudo seguirá. Todas as bênçãos de Deus seguem aqueles que andam no caminho de Deus. E o caminho de Deus nada mais é do que amor a você mesmo. Amor a Deus em primeiro lugar, amor a você mesmo e amor ao teu próximo. Que nós possamos ter 2021 muito diferente de 2020, um 2021 muito acima, no outro patamar do que tivemos em 2020. Deus te abençoe.